Todos acharam amém? Que diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de todos vós aumenta uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejas havido por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanse conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os seus anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais castigo padecerão, eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creram, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos por vós, para que nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Poder se assentar, irmãos. Soberano e eterno Deus, uma vez mais queremos elevar os pensamentos a Ti, ao Senhor da glória, que o Senhor venha falar tremendamente aos nossos corações, Senhor. Tira tudo que não te louva, todo espírito, meu Pai, que não te louva, ó Senhor da glória. Leva a nossa mente cativa a Ti, o ensinamento, Senhor, meu Pai, e aprender da Tua palavra, que os nossos corações estejam, Senhor, meu Pai, como terra, meu Pai, preparado para receber a Tua semente, Senhor. Seja cada um, Senhor, meu Pai, que tira todo o nervosismo, tira todo o embaraço, Senhor, meu Pai. Fala, Senhor, meu Pai, através de mim, que não seja a minha capacidade humana, Senhor, mas seja Ti falando aos corações do Teu servo por amor e misericórdia do Teu povo, Senhor. Toma tudo na direção do Teu Santo Espírito, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Pois bem, irmãos, aqui essa segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve, essa carta a fim de encorajar os irmãos, porque aquela igreja, aos Tessalonicenses, ela foi formada debaixo de algumas perseguições. E ali Paulo, ele se refugia para outros lugares, também para plantar igrejas. E aí ele envia as suas cartas orientando os irmãos o que haveria de vir acontecer com os irmãos. E diferente dos dias atuais, que eu vejo divisões em alguns lugares, o inimigo ele tem se infiltrado dentro das igrejas para poder trazer divisão entre os irmãos. Porque antigamente se pregava biblicamente, mas com a ação do inimigo, ele vendo que a perseguição, quando ele perseguia, a igreja, ela se espalhava e crescia, ele trocou de estratégia. Então ele se infiltrou no meio da igreja, trazendo doutrinas que fizessem os irmãos se dividirem. Uma dizendo que é pós, outra diz que é pré,
outra diz que é mid-tribulacionista, e eu prefiro dizer que eu sou bíblico, como a igreja bíblica, do jeito que a Bíblia está sendo escrita. Porque quando você defende uma bandeira, você está automaticamente também se dividindo. Alguns dizem que é arminiano, outros falam que são calvinistas, e assim traz divisão entre a igreja, nosso Deus. E outro dia eu conversando com o nosso irmão Hermélio, ali, ele nos trouxe uma ilustração, nos exortando à unidade de vivermos unidos, porque todos nós sabemos, irmãos, que o fim está muito próximo. O fim está muito próximo. A vinda do nosso Senhor Jesus está bem perto, mais perto do que imaginamos. Então nós temos, irmãos, que viver em unidade. E assim como o nosso Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, também ele traz à memória dos irmãos, ele vem lembrando nas suas cartas o que os irmãos poderia ser afligido, o que poderia acontecer com os irmãos. E muito se fala por aí que Jesus, ele já sofreu, já pagou o preço, ele fez o sacrifício, só que ele também falou que no mundo tereis aflições. E aflições e tribulações, a igreja sempre passou. A igreja de Cristo sempre passou. Desde o seu início lá com o nosso Senhor Jesus, o primeiro mártir Estevão, e assim sucessivamente. E alguns insistem em dizer que o crente não passa por tribulação porque Jesus já pagou tudo lá, então é só paz e vitórias. Nós glorificamos a Deus porque nós vivemos hoje em uma região, né, que é Estado laico, não sei até quando teremos essa liberdade, porque eu já vi testemunho de irmãos que está nascido em países que poderia se pregar a palavra do Senhor livremente, e os irmãos no seu testemunho falam que hoje já não pode mais pregar a palavra do Senhor. Então, quando ele nasceu, era aberto a todos, e hoje, para escutar a palavra do Senhor nesse país, é às escondidas, não pode estar levando a palavra igual a gente tem essa liberdade, e isso pode acontecer conosco, porque a palavra, ela precisa ser cumprida. Ela precisa se cumprir as Escrituras. E quando a gente não está preparado para passar por algumas situações e somos pegos de surpresa, isso é muito ruim, irmão. Isso é ruim demais, porque fomos surpreendidos, esperávamos uma coisa e aconteceu de forma diferente. E o seu psicológico e o espiritual. E assim esses homens, ele vinha exortando a igreja. E quando dizem, irmão, que crente não passa por tribulação, eu só quero conferir aqui um texto com os irmãos, que fica aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, só volta umas 2 folhas ou uma folha. Que diz assim, capítulo 3:3. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizimos que haveríamos de ser afligidos, como sucedeu a vós, o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei a saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o vosso trabalho viesse ser inútil. Então aqui, Paulo, ele menciona que ele alertou os irmãos
de Tessalonicenses que eles poderiam ser afligidos por tribulação. Aí ele fala como sucedeu. Então nós sempre, irmão, vamos passar por tribulações. Sempre vai ter em nossa vida. E a gente temos que estar preparado, porque essa história que crente não passa é só história mesmo, irmão. É só história. Isso aí é divisão. O inimigo, ele se infiltrou trazendo doutrinas para poder a igreja, elas se separarem. E quando separa, enfraquece. O predador, quando ele vai caçar, ele escolhe uma presa que esteja mais vulnerável, mais distante, e ali ele vai afastando do bando, e ali ele ataca e faz seu ataque, e ali ele pega. Assim o inimigo está fazendo, irmão. E se a gente não atentarmos em viver em unidade, vivermos biblicamente na palavra, o que é que a palavra do Senhor fala a respeito de tudo, nós seremos presas fáceis para o inimigo. E muito me chama a atenção que ele fala aqui, no versículo 4. Já na segunda carta, capítulo 1, versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos na igreja de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em toda a vossa perseguições e aflição que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus. Olha só o que é que o apóstolo fala. Ele fala que as perseguições, as aflições que suporta, é prova clara do justo juízo de Deus, para que seja havido por digno do reino de Deus. Então, quando o crente ele passa por dificuldade, por perseguição, por tribulação, a Bíblia aqui me diz que é prova clara do justo juízo de Deus, para provar os nossos corações se estamos no Senhor de verdade ou não, como entra na parábola lá do semeador, quando ele tem uma das sementes que cai, acho que em pedregais, que quando a palavra entra no coração, mas quando vem a perseguição, ele logo se esfria e se afasta. Então isso aqui bate certo com a parábola do semeador. Então é a prova clara do justo juízo de Deus. Então o crente, ele passa por tribulação, por perseguição. Outro dia, um colega enviou para mim um noticiário, até um repórter da Record, um noticiário lá da Record, oficial, que a China, ele proibiu, saiu uma lei lá do Partido Único, saiu uma lei que proibiu mensagem religiosa por meio de mensagem, internet. O uso da internet para mensagem religiosa já não pode mais na China. E isso tem 5 religiões que são oficialmente legalizadas na China, que é o hinduísmo, o islamismo, catolicismo, protestantismo, e tem um outro ismo lá. Esses, eles são os que são legalizados, que para enviar mensagem tem que ir lá em um banco de cadastro, se cadastrar, para poder a mensagem, antes de ser enviada, ela vai para um banco de dados do governo, ali vai ser analisada para depois ser enviada. Só que nesse meio aí, irmão, o cristianismo ele não entra, porque lá eles não são reconhecidos. Nós não somos reconhecidos lá. Então é uma igreja clandestina. Isso é o quê? Isso é paz e amor, é maravilha, ou é a tribulação que nossos irmãos passam? São tribulações, irmão. Como em muitos lugares, cristãos sendo mortos, sem direito a muita coisa, como a palavra nos instrui. Isso é tribulação, irmão. E quando se fala que política e religião não se discute, eu respeito em termo, não usar a igreja para se promover
pessoalmente a fim de próprios interesses. Mas nós, como cidadãos dessa terra, desse país, nós devemos sim cumprir o nosso papel de cristão, cidadão do céu, e papel de cidadão aqui da terra também, irmãos, que é defender os preceitos bíblicos, as ordenanças de Deus, e a gente ir de encontro a isso, porque se a gente for contrário a isso, a gente padece, a gente paga, porque tem leis, né, que são feitas pelos homens que vai contrário à palavra do Senhor. E nisso nós temos que vigiar, irmãos. Nós temos que estar ligados, porque podemos passar por um momento difícil. E o mundo em si, não só o Brasil, mas o mundo em si, está tomando esse rumo. Está tomando esse rumo. E a gente temos que estar firmes, fortes, unidos, um ajudando o outro para poder suportar. A gente estava conversando outro dia, no mesmo dia, né? O irmão Brendo, o irmão Hermélio, que a gente estamos passando só um ensaio, irmãos. A gente está ensaiando a nossa convivência como irmãos, se achegando um outro. Isso aí a gente está passando por um treinamento, né? Como vivermos em comunidade, né? Saber dividir as coisas, como lá em Atos não tinha cada um com a sua coisa própria, não, era tudo de todos. A gente está passando por isso, irmão. E temos que ter consciência disso, para quando isso vier a acontecer com nós, a gente está, primeiramente, espiritualmente, né? Fisicamente e psicologicamente bem, sabendo que fomos alertados o tempo todo, que os irmãos leem, né? Os irmãos estudam a Bíblia. E eu tenho dó, irmãos, que muitos irmãos seguem algumas doutrinas perigosas, contando com 2 ou até 3 vindas de Cristo, 2 ou 3 oportunidades, falando que se eu não for nenhuma, eu vou em outra, eu vou na outra. E, meu Deus, a oportunidade é uma só. A Bíblia diz que ele veio, fez o sacrifício, instaurou o seu reino aqui na terra, veio como Salvador, advogado, né? Mas os textos bíblicos falam que quando ele vier da segunda vez, ele vai vir como juiz. Ali ele vai resgatar os deles e aí vai vir em juízo. E muita gente confunde, irmãos, grande tribulação ou tribulação com ira. A ira é diferente da tribulação. E quando a Bíblia menciona, na minha interpretação, de grande tribulação, é a mesma tribulação que os irmãos passam nesses países que são perseguidos, né? Só que em proporção maior, praticamente no mundo inteiro, porque se a Bíblia afirmasse que os irmãos não passariam por tribulações ou por grandes tribulações, os irmãos também não poderiam passar. A igreja não podia ser martirizada lá nos primeiros séculos, como crentes eram jogados em fogueira, eram mortos em espetáculos no Coliseu, porque ali Cristo já tinha pago o preço, mas o irmão passou por aquilo tudo. Aí tu vai falar, como que você vai pregar para um irmão em um país desse que passa por dificuldade, falar, irmãos, Jesus já pagou, o irmão não vai passar por tribulação não. O irmão fala, tá maluco, o que a gente vive aqui? Como que você vai pregar igual esse Estados Unidos tirou a tropa lá daquele país, que agora eu me esqueci o nome, né? Afeganistão, né? E aí o pessoal daquele país tomou a cidade
e ali tirou a liberdade. Eu fiquei sabendo que irmãos que tinham Bíblias, essas coisas, tinham que guardar e esconder, e assim, quando eram pegos, né, o pessoal daquele país amarrava em sacos, né, e colocava no sol e depois matava. Isso aí é o quê? É paz e amor? A gente vive, a gente dá graças a Deus de viver aqui no Brasil, mas lá estão passando por tribulação. Aí eu quero ver um pregador que fala que a igreja de Cristo não passa por tribulação e vai lá pregar para ver como que é isso. São coisas que não são coerentes, irmão. Coisas que vêm para dividir. E doutrina que eu vou te falar, meu irmão, não vem do céu, não. Não vem inspirada por Deus, não. Aí ele fala, ó, se de fato é justo diante de Deus que dê pague a tribulação aos que vos atribulam. E vós que sois atribulados, descanse conosco quando se manifestar o nosso Senhor. Se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, e com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Que ele fala aqui de novo, ó. Descanso conosco quando se manifestar o nosso Senhor Jesus. Se é manifestação, é visível. Se o Senhor vem buscar, é porque visivelmente ele vai ser manifesto, ele vai ser visto. Como diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que Jesus, depois de passar as suas instruções aos apóstolos, e ali uma nuvem vai ocultando, elevando aos céus, aparecem 2 homens de branco e fala: varões, ou homens galileus, o que estás olhando? Esse mesmo Jesus que para o céu viste ir, assim verás vindo, meu irmão. Então é dessa forma, os textos são muito claros, e as pessoas ainda cismam em torcer a palavra de Deus, cismam em esconder as verdades bíblicas, por fim próprio, para poder enganar as pessoas. A manifestação é vista, a glória do Senhor com os anjos do seu poder. É assim que ele virá, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está vindo agora, meu irmão, como juiz. Ele veio, instaurou o reino, pregou, a igreja está pregando. O atalaia está pregando a palavra, está anunciando o reino. E assim, as pessoas não se dão por avisado, né? E aí ele já vem como juiz, ele vai tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não são obedientes ao Evangelho. Esse aqui são pessoas, creio eu, que conhecem o Evangelho, mas que não obedecem à palavra do Senhor. Ele conhece, mas não são obedientes. Creio eu que falsos profetas, né? Falsos cristos que vieram, falsos doutores, falsos ensinadores, falsos apóstolos, esses conhecem o Evangelho, eles conhecem a verdade, mas para fim de lucro, fazendo a igreja, a noiva de Cristo, de prostituta, eles aí torcem a palavra para cada dia ficarem mais ricos. E a Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro, ele nunca se farta dele, né, irmão? Nunca vai se fartar. Esses caras são ambiciosos e vão e não tem limite de torcer a palavra. Mas se não se arrependerem, irmão, vai ter um fim trágico, um fim triste. Os quais, o versículo 9 que fala, os quais por castigo padecerão eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando a irmã Valéria orava,
Me veio esse versículo à mente. O que é, qual o lugar que você possa estar que Cristo não esteja? A pessoa viver longe da face, da glória do seu poder, a glória do Senhor é tudo, irmão. A glória do Senhor Jesus é tudo. Como a irmã falou, como o pastor Alan fala, não adianta ter céu e não ter Jesus, irmão. Porque aqui diz que eles vão estar longe da glória do seu poder, meu irmão. E o que vai nos sustentar naquele grande dia, o que vai nos fazer ficar alegres, regozijar no Senhor, vai ser essa glória que vai nos envolver. Essa glória aqui que vai nos envolver, meu irmão. Vamos passar por dificuldade. Ele nos avisou. Os apóstolos nos avisaram, os profetas avisou. Mas também vai ter momentos bons, irmão. Vai ser infinitamente. Vai ser muito bom a eternidade que vamos viver com o nosso Senhor. É coisa inexplicável, irmãos. A Bíblia diz que é aquilo que o olho não viu, nem ouvido, ouviu é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele o ama, meu irmão. Vamos passar por luta, perseguição. Devemos estar unidos, preparados, viver em unidade, em união. Respeito outras opiniões. Respeito outras linhas de interpretação. Mas, meu irmão, toma cuidado, que é muito perigoso. É muito perigoso essas linhas que diz que o crente não passa por tribulação, que o crente, Jesus já pagou todo o preço, tudo foi pago, o sacrifício foi pago. Só que no mundo teríamos aflição. Mas temos ânimo, porque Ele venceu o mundo por nós. E a parte boa é essa aqui, o versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia, e em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Naquele dia vai ser uma maravilha, irmão. A gente não vai nem lembrar do que houve no dia da transformação, meu irmão. E a gente almeja, a gente anseia por isso. Quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos e se fazer admirável naquele dia. A gente vai ver, hoje a gente só imagina, né? Mas naquele dia a gente vai ver como Ele é, né? Da mesma forma que Ele apareceu aos apóstolos, né? Depois de ressurreto, assim o veremos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor, sinto. Meu Deus. Como que deve ser, né, irmão? Essa curiosidade aqui nos mantém acesa a chama, né? Nosso Senhor transformado, o corpo ressurreto. E nós naquele dia subindo ao encontro com Ele nos ares. Por isso, irmãos, também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus nos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Né? O nosso Deus nos faça digno da sua vocação. Quando a gente se permite, né? Que Deus Ele não é invasivo. Quando a gente se permitir, Deus vai fazer isso aqui em nós, ó. Nos fazer digno da sua vocação e cumpra todo o desejo de sua bondade. Né? Fala, eis que eu estou à porta e bato. Se eu vir abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e ele comigo. Né? Ele está falando na igreja, ele está falando para crente. Né? A gente muitas das vezes usa esse versículo para o mundo, mas ele está falando para crente. Né? Deus transformando
nós nos fazendo digno da sua vocação, assim o texto diz, né? Ele quem faz o querer e o efetuar na nossa vida, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E perseverando a cada dia, meus irmãos. A ilustração que o nosso irmão Hermélio trouxe, ali o vídeo qual ele recebeu, muito tremendo. Muito tremendo. Então, assim, que os irmãos todos possam compartilhar daquele vídeo ali para a gente tirar ensinamentos. O vídeo trazia uma ilustração de um homem que se ausentou de uma reunião e ali foi um irmão visitá-lo, né, um amigo visitá-lo. E ali ele estava em uma lareira e o irmão, você falou uma palavra ali, tirou uma das brasas, das madeiras que estava ali e o fogo começou a diminuir, aquele que ele tirou também começou a apagar. E ali depois que ele juntou de novo aquelas brasas, aquela madeira ali na fogueira, o fogo se aumentou e aqueceu. Assim somos nós, né? Se afastarmos do meio do fogo, né? A gente, como uma ilustração, como uma madeira, um carvão ali, a gente vai perder fogo até que vai se apagar. E aquele irmão se reuniu de novo, entendeu a mensagem, né? E assim possamos viver essa vida, né, irmãos? Em unidade, união, treinando, né? Para o que há de vir na nossa vida, se assim Deus permitir, né? Se Ele achar por bem que nós passamos por isso, que estejamos prontos, né? Que a Bíblia não tem engano, não tem engano, né? Tem o preço do discipulado. A Bíblia nos exorta a isso. Eu não sei por que insiste em dar só maravilha, só coisas boas, só isso e aquilo. Entendeu? A perseguição, a dificuldade, eles nos aproximam de Deus. E sempre foi assim, a gente vê no longo da história, né? Desde que o povo foi liberto lá do Egito, né? Eles, quando estava tudo bem, eles esqueciam de Deus, né? Adoravam outros deuses, se afastavam do Senhor, e ali Deus colocava alguma nação para poder corrigir, né? Para poder afligir aquele povo, e aí eles retornavam para o caminho do Senhor. E a gente, com nós não é diferente, irmão. Muitas das vezes a gente, quando está tudo muito bem nas nossas vidas, a gente relaxa, porque é errado, né? Mas eu acho que é uma natureza humana. E quando vem esses momentos, ali é para nos achegar mais a Deus, aquela intimidade que Ele queria que nós tivéssemos, sem que tivesse necessidade de colocar a gente em situações difíceis, mas em tudo dá graça, assim a palavra diz, né? Então temos que dar graça até na dificuldade, porque isso também nos aproxima do Senhor, né? É a palavra que nós temos hoje, né? Vamos estar orando e agradecendo a Deus. Soberano e eterno Deus, graças, Senhor, meu Pai, te damos, Senhor, por essa palavra no nosso coração, meu Senhor. Que possamos aprender, Senhor, meu Pai, cada dia mais de Ti, Senhor. Que possamos estar preparados, Senhor, meu Pai, mas capacitados por Ti, Senhor. Não por nós mesmos, porque nada podemos, ó Pai. Senhor, que o Senhor trabalhe em nossos corações, trabalhe os nossos irmãos, Senhor, meu Pai. Visita cada um deles, Senhor, que estão distantes, que estão pensando em retroceder, que estão pensando em parar, Senhor, porque eles também fazem parte dessa fogueira, Senhor, e temos necessidade de cada um deles, Senhor. Deus de poder e glória, traz à nossa mente a necessidade de Te buscar, Senhor, meu Pai, cada dia mais, de Te louvar, de buscar, Senhor, meu Pai, em tempo e fora de tempo, Senhor.
que não precisamos, Senhor, meu Pai, passar por dificuldades, Senhor, para estar estreitando a comunhão com o Senhor, mas que o Senhor nos desperte, nos fortaleça, Senhor, meu Pai, a cada dia, Senhor. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada, porque são momentos difíceis, Senhor, e sabemos que o fim está próximo, Pai. E queremos, Senhor, meu Pai, se fazer admirável naquele dia. E queremos ver o Senhor da maneira que o Senhor é, Senhor. Então nos ajuda, ó Pai. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.